Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Em uma quarta-feira de tarde, em 2015, eu estava andando no centro de Curitiba e reagi pela primeira vez a um assédio que foi diferente de todos os outros que eu já vivi até hoje. Era meu primeiro ano da faculdade, eu ainda não trabalhava e tinha minhas tardes livres para estudar, conhecer a cidade, ir em eventos e fazer as primeiras conexões com pessoas que se tornaram super importantes na minha vida nos próximos anos. Nessa tarde em específico, eu lembro que eu precisava encontrar umas amigas para fazer um trabalho acadêmico e por isso eu terminei meu almoço no restaurante universitário e comecei a andar até o nosso ponto de encontro. Se você conhece Curitiba, sabe que tem aqueles ônibus grandes, os famosos biarticulados, que andam em uma via exclusiva chamada Canaleta. O apartamento dessa amiga ficava bem ao lado de uma dessas vias. Era super central entre o tubo da Santos Andrade e da Eufrásio Correia. Era um apartamento simples para uma pessoa e embaixo tinha um centro comercial com algumas lojas. E por ser numa região central, a gente evitava andar por ali de noite, porque diziam que era perigoso e ninguém queria dar sorte pro azar. Mas não era de noite, era em torno das 2 da tarde e tinham muitas pessoas transitando pelas ruas, então eu me senti segura. Eu usava uma saia preta com desenhos de margaridas, um top branco, meia 3/4 preta e um casaco preto. Estava com a minha mochila da universidade e nas mãos carregava alguns livros. É importante descrever minha aparência, porque se você me visse com 18 anos, você nunca diria que eu era maior de idade. Meus cabelos eram longos e estavam arrumados em 2 tranças, a boca ainda tinha aparelho e as bochechas eram bem de neném. Claro que na época eu não pensava assim, mas hoje quando eu olho as fotos, eu tenho total noção que eu tinha cara de uma pessoa de 15 anos. Por isso, mesmo já sendo legalmente uma adulta, era muito comum ser confundida por adolescente. Algo que eu não gostava, mas era a realidade. Além disso, eu sou baixa e magra, então nunca acertam minha idade até hoje. Mas voltando para minha caminhada, eu estava quase chegando no apartamento da minha amiga quando um homem apareceu. Eu achei que ele ia entrar em uma das lojas do centro comercial, mas ao invés disso ele chegou e perguntou: "Quanto você cobra?" Eu fiquei confusa, sem entender nada por uns segundos. Lembra, gente, eu tinha 18 anos e eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais para morar em outra cidade. A ingenuidade era justificada. Primeiro eu pensei que ele estava perguntando dos meus livros, será que ele achou que eu estava vendendo alguma coisa? E eu respondi: "Não, moço, os livros não estão à venda, não." No que ele respondeu mais uma vez: "Não, quanto você cobra?" Em alguns segundos eu entendi que ele não estava perguntando de nenhum objeto, e sim sobre o meu corpo. Na hora eu fiquei tão envergonhada e enfurecida que não consegui pensar em nada. E nem agir com racionalidade. Segurei ele pela camisa e comecei a dar tapas e mais tapas na cara dele com um dos meus livros. Xinguei ele de todos os xingamentos conhecidos enquanto meu livro batia na cara dele repentinamente. O moço, que era magro e pequeno, o que explica a minha falta de medo na hora, começou a pedir perdão e se desculpar. Até que eu soltei a blusa dele, joguei ele no chão, ele tropeçou e depois saiu correndo enquanto eu tremia. Sim, gente, eu sei que vocês estão pensando, eu fui maluca, eu fui imprudente, podia ter me machucado, isso tudo é verdade, mas na hora eu não pensei em nada disso. Eu só respondi violência com violência, de uma forma que eu considero justa. Claro que eu não tô incentivando ninguém a fazer o mesmo, foi extremamente perigoso, foi assustador, foi inconsequente, do jeito que só jovens sabem agir. Provavelmente eu não faria isso hoje, mas eu não me arrependo, né? E também não diria pra fazerem o mesmo que eu faço, por favor. A sorte era que ele realmente era pequeno, estava sozinho e não estava armado. Bom, eu subi no apartamento da minha amiga tremendo, levei algumas horas pra voltar ao normal. E hoje, quando eu reflito sobre essa história, 10 anos depois, muitas interpretações me vêm à mente. E todas elas são horríveis. A primeira é que ele realmente me confundiu com uma prostituta, em plena tarde de quarta-feira, em uma rua normal do centro da cidade, usando uma roupa de estudante e parecendo ser menor de idade. Então, você reflita aí sobre o que isso diz sobre esse homem, não é mesmo? A segunda é que, claro, ele não tinha me confundido, ele estava apenas me zoando para me assediar. O que eu acho bem plausível, é bem provável que seja essa mesmo, mas também é péssimo, né, gente, pensar no que ele usou como uma forma de assédio, né, para me amedrontar.
E a terceira, que talvez seja a pior de todas, mas eu não sei porque todas as opções são horríveis, é que ele não tenha achado que eu era exatamente uma prostituta, e sim uma estudante comum, talvez até menor de idade, mas que talvez por um preço específico eu viraria, sei lá, vou perguntar quanto que ela cobra, vai que rola, não sei. O que todas essas alternativas têm em comum, além da violência masculina, né, e do assédio, é a ideia de que nossos corpos estão à venda e de que todas nós podemos ser prostitutas de um dia dentro desse sistema. Afinal, toda mulher teria seu preço. E muito parecido com esse assédio, esses dias viralizou no Twitter um vídeo de uma mulher toda arrumada que estava andando de noite e vários meninos jovens ficavam falando que ela devia ser do job, ficavam gritando pra ela no meio da rua. E na hora que eu vi esse vídeo, eu só consegui pensar em como não se trata sobre a roupa que a gente tá vestindo necessariamente, ou sobre o horário que estamos andando em um lugar público, né? Hoje em dia a prostituição virou algo tão banal, né, com esses novos termos mais bonitinhos e aceitáveis, que cenas como essa que eu vivi provavelmente fazem parte da realidade de muitas mulheres. Eu não posso provar, eu não tenho nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu acho que é nítida essa ideia, né, de que comprar mulheres está cada vez mais comum, mais aceitável na cultura e nas redes sociais, e vídeos como esse que viralizou e histórias como essa só provam esse ponto. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, gente. Sim, foi pensando nisso que nós decidimos falar sobre esse tema da banalização da prostituição e sobre como a indústria do sexo afeta a vida de todas nós, né? Não apenas das prostitutas. Como a Lê comentou, infelizmente nós não temos dados concretos para apresentar neste momento, mas podemos inferir apenas pelas coisas que a gente vai vendo por aí, né, pipocando na internet, na cultura pop como um todo. E só para fazer um adendo, eu tentei pesquisar, né, enquanto a gente fazia o roteiro para esse episódio aqui, no Google Acadêmico, em outros lugares assim, sobre a expressão garota do job, para ver se eu encontrava algum artigo, alguma pessoa que já estivesse falando sobre isso academicamente, mas ainda não tem, até porque é uma expressão que viralizou muito recentemente, né? Mas fica aí a ideia de pesquisa para quem quiser. Mas assim, se você vive na internet, com certeza você já ouviu a expressão menina do job ou garota do job recentemente, né? Que é uma forma moderna e descolada de dizer basicamente prostituta, ou em alguns casos também, né, atriz pornô, menina que tem OnlyFans, alguma coisa do tipo, mas enfim, alguma mulher que está envolvida com a venda do seu corpo, de fotos, de vídeos, etc., que se mostra numa webcam ou faz alguma coisa do tipo, né? Hoje em dia, se você está por aí, principalmente no TikTok, no Twitter e tal, com certeza você já se deparou com essa expressão. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. E sim, gente, eles conseguiram transformar uma palavra tosca do mundo publicitário em mais um eufemismo para a prostituição, o que é completamente ridículo, né? Porque é isso, eu não sei vocês, mas eu e a Letícia somos da comunicação, então a gente estava acostumada a ouvir, por exemplo, um job, tipo, um trabalho, né? Nesse sentido, porque publicitário adora usar a palavra em inglês, né? Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo como prostituição foi uma amiga minha publicitária fazendo uma piada no TikTok falando, gente, agora a gente vai ter que chamar de outra coisa no nosso ramo da publicidade, justamente porque viralizou muito rápido, né? Eu acho que é uma coisa de, sei lá, 1 ano e pouco e já tá em várias músicas e tudo mais. Mas eu acho que essa semântica, essa coisa de você transformar em um nome mais bonitinho, pra colocar em música e tal, sei lá, eu acho que diz muito sobre esse momento que a gente tá vivendo, né? Com certeza, é muito sintomático, né? Você criar uma palavra, principalmente em inglês. É aquilo que eu sempre falo, né? Aposta é ruim, mas bet tudo bem, né? Tipo, você pega e coloca uma coisa em inglês pra dar essa suavizada no termo, né? Demissão em massa é pesado, mas layoff faz parte do mercado, sabe? Tudo bem. Então a gente tem aí uma questão que começou a ficar realmente mais comum, como a Letícia falou, acho que ano passado e esse ano, assim, não faz tanto tempo. E como vocês já sabem, aqui no Pessoal é Político, nós já temos alguns episódios nos quais a gente fala sobre a prostituição, mais especificamente o episódio 71, o episódio 42 e o episódio 43.
e vários sobre a indústria pornográfica. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, mais na questão histórica, né? Porque no episódio 71, por exemplo, a gente fala sobre como a prostituição começou, né? De acordo com a Gerda Lerner, no livro A Criação do Patriarcado. Então, se você quer se aprofundar na história dessa prática, eu recomendo que você ouça esses episódios, se não tiver ouvido ainda, porque hoje a gente vai falar mais sobre essa questão dessa pataquada aí de usar o termo garota do job e como se tornou mais comum, né? Então a gente vai abordar mais essa questão da banalização, né, no geral, desses termos. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, a gente já falou bastante sobre isso, como eu comentei no episódio 71 da temporada passada, né? E nos outros episódios que nós fizemos, tem até um com a Isa da Recuse a Clicar, que era lá da época do Segundo Sexo, se eu não me engano. Mas são bem interessantes também. E bom, o que significa, né, o uso dessa expressão menina do job? Para nós, mulheres feministas, né, que somos abolicionistas, somos contra essa indústria, fica bem claro que essa é uma forma de você suavizar, né, a questão. Fica bem claro que está sendo cada dia mais banalizado e mais glamourizado nas redes sociais, principalmente se você está presente lá no TikTok, como estão muitas meninas jovens, né? Então, uma pequena busca nesse aplicativo já te mostra uma série de perfis de meninas, de mulheres, né, que se intitulam do job e dão dicas, até mesmo mentoria. Sim, gente, até cursos e mentorias para outras meninas de como se tornar uma garota do job e mostram coisas que elas têm, tipo bens, carros, casas, roupas caras, etc. Sempre falando, tipo, olha só como eu ganhei muito dinheiro sendo prostituta, né? Mas sem usar a palavra prostituta, apenas falando, olha o dinheiro que eu fiz no job e tal. E trazendo essa romantização, né, dessa prática que já existe há muito tempo, né? Então agora ganha esse novo contorno que a popularização das redes sociais traz também, né? Porque é claro, gente, nós não somos ingênuas. A gente não tá falando que começou agora essa glamorização da prostituição, né? Sei lá, o filme Uma Linda Mulher já é bem antigo, por exemplo, né? Esses outros filmes e produtos midiáticos, né, que mostram a prostituição como algo meio romantizado, já existem há muito tempo. Só que agora, com as redes sociais, a gente tem essas mulheres que podem criar seus próprios conteúdos e que usam essas redes, principalmente como o TikTok e o Twitter, para divulgar o seu negócio também, né? Por exemplo, para fazer a pesquisa para esse episódio, eu fui lá no TikTok e fui pesquisando essas meninas, né? Tem uma chamada Mariel Fernanda, né, que é o arroba dela no TikTok, que ela não apenas ostenta a vida dela de ai, garota do job, olha como eu sou rica, etc. Mas também, se você clica lá no link da bio dela, você já encontra, tipo, a mentoria dela para as outras meninas, né? De ai, venha ser rica como eu, venha fazer dinheiro dessa forma como eu. Então, querendo ou não, também foi um novo negócio, né? Uma nova possibilidade de ganhar dinheiro que se abriu aí para essas meninas. Esse tipo de coisa nos mostra claramente como essas mulheres estão também incentivando outras, né, a seguirem esse caminho para conseguir faturar mais, né? Então, querendo ou não, isso também é novo. E a gente também não pode ignorar essa mudança semântica, né, que tem ocorrido na sociedade, como a Letícia falou, porque, querendo ou não, eu sei que as pessoas vão falar, é só uma gíria, não tem problema falar assim, todo mundo sabe que quer dizer prostituta e tal. Mas sim, gente, existe uma grande diferença você falar isso, tipo, e você suavizar e usar uma outra palavra, sabe? As pessoas começam a pensar nessa atividade de uma forma diferente, né? E até porque essa palavra é tão usada nas redes sociais que eu acho que também as pessoas não atrelam a, por exemplo, uma prostituição de rua no nível miserável, sabe? Garota do job é aquela que tá mostrando o dia a dia dela nas redes sociais, é tipo meio que a prostituta de luxo, entre várias aspas. Talvez não de super luxo, mas, tipo, não é a que tá na esquina cobrando R$10 pelo programa, né, gente? Aquilo não é a garota do job. Pelo menos da forma como é falado também nos funks e nas músicas, claramente tá falando de uma mulher que é um pouco mais rica, que é classe média, que é muito bonita, que tá muito bem produzida. E assim, eu acho que isso cria uma visão muito não realista do que é a prostituição no Brasil, né, no geral.
E foi exatamente pensando nisso, né, na visão que as pessoas estão criando do que é a prostituição, que nós decidimos chamar aqui neste episódio, porque, como vocês sabem, nessa nova temporada nós estamos sempre tentando chamar convidadas, que nós decidimos chamar a Lorena, nossa amiga, para falar sobre essa questão da prostituição, que foi o tema que ela estudou no mestrado dela. Sim, gente, ela foi mais corajosa do que eu, que estudei sobre OnlyFans. Ela estudou sobre a tramitação do projeto de lei Gabriela Leite, que, para quem não lembra, era aquele PL que o Jean Willis fez lá em 2012, se eu não me engano, para regulamentar, né, a prostituição como um trabalho. Enfim, ela vai explicar um pouquinho melhor como é que era esse projeto de lei, mas na época teve muitas pessoas do movimento feminista que começaram a trazer à tona essa questão da regulamentação, justamente por conta desse PL, né? Então, nós estamos muito animadas para conversar aqui com a Lorena e ouvir a visão dela, né? De uma pessoa que estuda sobre isso academicamente, que escreveu toda uma dissertação sobre o assunto. Mas antes da gente começar a entrevista, eu vou só dar aqueles anúncios, né? Os avisos de sempre. Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar com qualquer quantia acima de R$2, é só entrar no apoia.se/o pessoal é político ou no pessoalepolitico.substack. E apoiando com R$10 ou mais, você também ganha os episódios extras do nosso quadro Mais Pessoal que Político, que agora a gente está fazendo também com as entrevistadas, né? Que são episódios nos quais nós contamos histórias das nossas vidas. Então tem aí umas fofoquinhas e trazemos, é claro, uma análise feminista em cima, né? E também para nos seguir lá nas redes sociais, como sempre, né? Principalmente o Instagram, onde nós somos mais ativas, em @pessoalepolítico. Fazer uma avaliação aqui no Spotify e também deixar seu comentário, porque agora o Spotify tem essa caixinha de comentários, né, nos episódios. Então, deixe seu comentário caso você goste do episódio, ou pedindo coisas para os próximos, falando dos assuntos que você quer ouvir aqui, enfim. Bom, então hoje nós estamos aqui com a Lorena, que vai nos falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, né? E sobre essa questão da banalização da prostituição. Oi, Lorena, nossa amiga lá de Salvador. Seja bem-vinda. E eu queria que você começasse se apresentando, amiga. Principalmente falando sobre a sua... um pouquinho da sua trajetória acadêmica e por que você decidiu estudar esse tópico, que a gente sabe que não é fácil. Por que você escolheu sofrer, Lorena? Seja bem-vinda ao podcast. Aqui a gente também escolhe sofrer, né, diariamente com os temas das nossas pesquisas, então acho que você está aí no lugar certo e vai ser uma ótima pessoa para falar sobre esse assunto que é tão espinhoso, né, dentro do feminismo. Olá a todas e todos que nos escutam, é um prazer enorme estar aqui com vocês e trocar todas essas informações e ideias sobre um tema tão pouco debatido no Brasil, mas que acaba nos afetando a todas, né, de alguma forma. Sempre quando a gente fala sobre direitos das mulheres e mulheres em geral, é sempre bem doloroso, porque, né, é sempre permeado de muita violência. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu sou a Lorena, sou uma maranhense que cresceu no Tocantins, por isso um sotaque meio diferente aí que vocês vão notar, e hoje vivo na Bahia. Eu sou mestra em ciência política e atualmente doutoranda em ciências sociais na UFBA. Mas minha trajetória começa mesmo na Federal do Tocantins, no curso de Direito, há 15 anos. Tempo em que eu também passei a militar em um grupo feminista chamado Dina Guerrilheira, que não existe mais, que foi inclusive um dos primeiros coletivos feministas de Palmas. No Dina, a gente chama carinhosamente de Dina, nós fazíamos inúmeras atividades diferentes, assim, que incluíam tanto a parte teórica como prática do que a gente entendia como feminismo. Por exemplo, nós chegamos a organizar a maior manifestação de mulheres do Tocantins. Organizamos também encontros de mulheres trabalhadoras do Tocantins, oficinas, a gente organizou seminário com mulheres servidoras públicas que trabalhavam com violência contra as mulheres. Nós estávamos sempre atentas aos processos políticos que aconteciam em relação aos direitos das mulheres. Inclusive, participamos em algum nível do debate na elaboração do relatório da CPMI da violência contra a mulher de 2012. Quando o PL Gabriela Leite é apresentado na Câmara, nós estávamos atentas e acompanhando o debate, apesar de não termos, na época, braços para acompanhar mais de perto, né? Eu mesma estava morando no Ceará. Mas outro coletivo feminista de Palmas, né? Esse sim, o mais antigo da cidade, a Casa 8 de Março,
acompanhou bem de perto, inclusive porque funciona também como uma ONG que acolhe mulheres em situação de prostituição na região norte da cidade. É um trabalho incrível realizado e coordenado pela Bernadette Ferreira. O meu TCC, e aí entrando mais no tema do porquê eu escolhi a prostituição para estudar, o meu TCC na UFT foi um delineamento histórico dos direitos conquistados pelas mulheres desde a época da República no Brasil, assim como a conquista do voto, etc., vários outros desses direitos mais antigos. Desde aí eu já tratava dessa articulação do movimento feminista com a formulação de leis para as mulheres. Então, em 2016, já concluído o curso de Direito, eu ingresso no curso de Filosofia e passo a estudar o PL 4.211/2012, que é conhecido como PL Gabriela Leite, muito por conta de uma disciplina sobre feminismo que foi ofertada nesse curso, em que o/a discente, não vou aqui dar muitas características também, chegou a falar alguns absurdos, né, sobre violência contra mulheres e usou como exemplo a prostituição. Eu acabei, eventualmente, abandonando o curso de filosofia ao me mudar para a Bahia em 2019, já com esse objetivo de efetivamente estudar a prostituição com maior profundidade e acabei ingressando, assim, com um projeto de análise do PL Gabriela Leite no mestrado em Ciência Política. Cara, e a gente sabe que não é um tópico fácil, né? Até eu que estudei sobre OnlyFans e tal, a gente sabe que, cara, muitas pessoas, primeiro, não veem muito motivo, né, pra estudar isso, então ficam meio, prostituição sempre existiu, qual que é o problema, né? Aquela coisa bem anacrônica, assim, né? Sim, gente, realmente, a prostituição existe na natureza, claro, enfim. E também ficam muito, sabe, pra que mexer num tema tão espinhoso? Porque foi difícil, né? Você mesma comentou na sua dissertação que eu li pra fazer o roteiro e, gente, recomendo. Vamos colocar também, né, o link pra todo mundo que quiser ler. Você mesma colocou na sua dissertação, né, como foi difícil entrevistar as mulheres. A Lorena entrevistou pessoas que estiveram relacionadas ali com a tramitação do projeto de lei, né? E mesmo assim foi muito difícil, né? Então, a gente sabe que não é um tópico fácil para se estudar no Brasil e que muitas pessoas não entendem, né? Por que que a gente fala tanto sobre prostituição quando nós comentamos sobre feminismo, sobre o direito das mulheres e principalmente hoje em dia, né? Porque virou a coisa mais banal do mundo, né? As pessoas, é só um job, é só um OnlyFans, é só tirar umas fotos, né? Ficou pior ainda pra gente tentar problematizar, porque as pessoas estão sempre minimizando, né, de certa forma. E eu acho que é uma coisa tão aceita na sociedade como parte dela, num sentido de nem criticar, né, nem questionar que isso exista, assim, que acaba sendo meio bizarro, assim, e essa banalização hoje em dia, eu fico pensando muito no digital, sei lá, essa história que eu contei ali no começo, né, do cara me assediando na rua, tipo, é bizarro, isso só aconteceu uma vez na minha vida, e uma já é muito, né, mas eu fico pensando, por exemplo, nas meninas, sei lá, meninas influenciadoras e tudo mais, que recebem a hora toda, tipo, você não vai abrir um OnlyFans, sabe, tipo, a menina ser bonita e postar uma foto no Instagram e ficar recebendo esse tipo, porque se você tivesse um OnlyFans eu comprava, mas claro, isso seria o equivalente digital ao que o cara meio que fez comigo, sabe, e é muito mais comum hoje em dia, até porque muito. É óbvio que a pessoa tem muito mais coragem de falar certas coisas online do que chegar pessoalmente na pessoa, quanto que você cobra? Então eu acho que a gente banalizou tanto nesse sentido de que, cara, até, tipo assim, a menina ser, sei lá, uma menina bonita na internet, ela tem que querer lucrar com o corpo dela, sabe? Porque, meu Deus, se você não tá fazendo isso, você é burra, você não tá lucrando ali, sabe? É bizarro, assim. E pensando justamente nisso, né, eu lembro que, acho que logo no início da dissertação, você comenta sobre como não tem dados, né, no Brasil sobre a prostituição. Isso é uma das coisas que chama mais a atenção de quem tenta pesquisar sobre, né? E aí, pensando nessas meninas do TikTok, do Instagram, etc., que ficam falando, olha como é a vida sendo garota do job, etc., o quão preocupante é, né, na sua visão enquanto pesquisadora, a gente não ter dados e não ter órgãos do governo interessados, né, em fazer um levantamento sobre isso, para que a gente consiga entender a realidade mesmo, né, da prostituição no Brasil, porque será que é aquela do TikTok? Porque como a gente não tem a outra visão, a gente não sabe, né? Uma coisa que acho que esse cenário todo deixa muito claro para nós é que a falta de dados, foi uma das coisas que a minha pesquisa concluiu também, ela dificulta muito a produção de uma política pública realmente eficaz para as mulheres na prostituição.
Então, é imprescindível a gente ter dados mais concretos acerca dessa população. E o fato de a gente não ter é sobre isso, né? Não que não ter os dados nos afete diretamente, mas mesmo com os dados nós somos diretamente afetadas, né? Mesmo nós que não exercemos a atividade, né? Acho que não só a banalização da prostituição em si, mas também o quanto nós estamos gravadas no imaginário social como mercadorias passíveis de sermos compradas a qualquer momento e a qualquer custo, né? E aí um pouco sobre essas informações das mulheres em situação de prostituição no Brasil, algumas coisas importantes serem pontuadas diz respeito ao fato de que não existem esses dados oficiais mesmo sobre as mulheres. E isso pode ter acontecido tanto por falta de ação do poder público, quanto porque na hora de dizer a sua profissão para algum funcionário do IBGE, por exemplo, essas mulheres negam que exercem a prostituição. Mas nós sabemos de algumas coisas graças a trabalhos de pesquisas realizados em algumas regiões do Brasil, além do que nós não achamos, eu estou colocando nós aqui enquanto feministas abolicionistas mesmo, que a realidade brasileira seja tão distinta do que se apresenta nos demais países do mundo em relação a essas características mais comuns das mulheres, como o fato, por exemplo, de serem pobres, terem as mais variadas idades, podendo inclusive serem idosas, assim, estarem há anos na atividade, terem mais de um filho, terem mais de 2 filhos, não terem outra forma de sustento, quase sempre tem baixa ou nenhuma escolaridade. Isso é uma coisa muito preponderante. E um fator muito comum é o de terem sofrido violência ainda na infância, influenciando, assim, boa parte delas na entrada na atividade posteriormente, quando adultas, né? Isso são dados de outros países, no caso, né? Não, mas isso também pode ser encontrado em pesquisas mais pontuais em regiões aqui do Brasil, entendeu? Sim. Entendi. A gente tem algumas pesquisas aqui. E são pesquisas pontuais, resultados de outras dissertações ou teses, entendeu? Então, não são dados mesmo tão oficiais que nos indiquem uma característica geral do Brasil inteiro, entendeu? Mas você pode pegar dados, por exemplo, você tem pesquisas de regiões do país que informam isso, né? Isso nos mostra o quão vulneráveis essas mulheres estão, assim. E eu não tô dizendo, gente, isso não significa que não existam mulheres que escolheram livremente a prostituição. Elas existem, mas elas não são representativas da classe como um todo. E, na verdade, elas têm mais facilidade de entrar e sair quando quiserem, né? O que contradiz a realidade da grande maioria nos dados dessas pesquisas. Aliás, estar na prostituição voluntariamente ou não as priva das violências masculinas. Sim. Os relatos reunidos, por exemplo, por pesquisadoras sobre danos psicológicos causados a essas mulheres mostram exatamente o quanto elas continuam sofrendo mesmo após deixarem a atividade. Esse é um ponto bem importante também, né? Porque as pessoas acham que a puta de luxo, ela não sofre absolutamente nada. Se ela tá lá, ela pode, sei lá, escolher quem é o cara que vai comprar ela, né? Pode escolher os clientes e etc. Ditar as regras, mas a gente sabe que não funciona assim num mundo patriarcal, misógino, né? Nenhuma mulher tem poder sobre um homem, imagina uma prostituta, né? Eu acho que esse é um grande mito que existe, né, na sociedade hoje em dia. E vem muito daí também essa questão da banalização, né? Como a Letícia comentou. Quando a gente fala, menina do job, você não pensa na prostituta que tá aqui na W3 Norte, perto de onde eu moro, aqui em Brasília, que são as meninas que ficam ali na rua, sabe? Provavelmente não são elas que vão estar fazendo TikTok, falando, comprem a minha mentoria pra virar prostituta também, né? Eu acho que acaba criando muito esse mito sobre, existe aquela mulher que é pobre, que tá na prostituição porque, sei lá, não teve outras opções, ou porque foi obrigada, ou porque foi traficada. E existe a outra que é a puta feliz, rica, que hoje se chama a garota do job, né? E não quer dizer que ela também não sofra inúmeras consequências e violências, né? Nesse sentido. Essa dificuldade em entender, né, quem são essas mulheres de verdade, com certeza dificulta a criação de políticas públicas, né? Então, quando você tem no imaginário que são essas mulheres do job, que estão vendendo consultoria, que se divertem muito com esse estilo de vida e tal, como que você vai pensar em políticas públicas, né? No sentido de tipo, olha, elas estão bem, elas estão ali no TikTok falando que tá tudo certo, sabe? Eu acho que é muito bizarro como você cria esse imaginário e é muito conveniente, né, na verdade, porque você cria esse imaginário e aí é uma coisa tipo, você não precisa pensar na parte ruim
E também é muito conveniente pra todo mundo, pra toda a sociedade no geral, por exemplo, pros homens acreditarem que essas mulheres estão felizes, pro cara que vai depois comprar e tudo mais. Ah, não, mas ela escolheu, ai, mas ela tá feliz, ela gosta disso e tal. E também é conveniente pro Estado não pensar em políticas públicas, né, nesse sentido, pra que nem chegue perto de alguém pensar em fazer uma PL e tal, sei lá, que é obviamente uma que seja muito melhor que a Gabriela Leite, mas que seja realmente ouvindo, né, essas pessoas e tal. É muito bizarro, e além disso você também apresenta pra uma geração muito nova uma coisa que é, tipo assim, aquele vídeo que eu mencionei ali no começo, né, que eram aqueles meninos falando pra mulher, ai, ela deve ser do job. Eram meninos muito jovens, sabe, gente? Eles não deviam nem saber o que é do job, mas eles têm TikTok. Então, tipo assim, o quão perigoso é também você colocar da cabeça desses meninos, desde a infância, da pré-adolescência, que, ai, existe essa mulher que é a do job, e ela tá super feliz, não sei o que lá, e eles não verem como essa coisa negativa, né, e preocupante, e que precisa de políticas públicas, enfim, como uma violência. Sim, e aí é que entra, né, o que várias feministas que são contra a prostituição sempre argumentam, que se você chama de um trabalho e coloca, é um trabalho como outro qualquer, você está invisibilizando as violências que acontecem nessa atividade, né? E na sua dissertação, você mostrou que na época da criação do PL Gabriela Leite, a sociedade brasileira não costumava debater sobre a prostituição, e os grupos feministas que faziam isso e eram contrários à regulamentação, como Mulheres da Luz, a Organização Sempre Viva e a Marcha Mundial das Mulheres, não foram ouvidos para a criação do texto. Você acha que hoje as pessoas, de alguma forma, estão debatendo mais esse assunto? Não acho que exista um debate aberto sobre a prostituição no Brasil, não. Isso porque ainda há muito estigma, né, sobre o tema, não somente pela complexidade em si, mas também por se tratar de um tema que diz respeito às mulheres. E nós sabemos que temas diretamente ligados ao corpo das mulheres ainda são considerados temas privados, né? E eu nem tô dizendo aqui, concordando com uma das minhas entrevistadas, inclusive, que os temas ligados às mulheres devam ser plebiscitários. Mas uma discussão séria e honesta, com a participação massiva de mulheres pertencentes a diversos âmbitos da conjuntura social, não só da política, é o que vai delinear os melhores caminhos para a resolução de problemas há tanto tempo enfrentados por nós, né? Um exemplo importantíssimo para as mulheres brasileiras, que serve até hoje como exemplo de resolução de problemas, inclusive para outros países no mundo, é a Lei Maria da Penha, que foi criada com a participação estratégica de feministas na escritura da lei. E aí devemos lembrar, inclusive, que nem todas essas mulheres que participaram desse processo sofriam violência doméstica. Quanto à prostituição, né, a gente entende assim, que o tabu criado em torno do tema impede uma discussão mais séria e, por consequência, a resolução dos problemas enfrentados pelas mulheres na atividade. Na verdade, o que a gente viu nos projetos de lei que existem sobre a prostituição no Brasil demonstram, na verdade, uma imaturidade a respeito da própria atividade quando o tema é tratado na política institucional. No entanto, é interessante notar como sempre se evoca a pauta quando assumem os governos mais inclinados à esquerda. Inclusive, recentemente, no governo Lula 3, né, a gente já teve até notícia jornalística acendendo esse debate, apesar de não ter funcionado ainda debate institucional. Sim, e é muito interessante isso que você falou da Maria da Penha, porque, por exemplo, quando a gente discute sobre a questão da prostituição, tem muito essa visão de que só quem tá se prostituindo pode ter uma opinião sobre isso, né? Que é algo que a gente sempre debate, que a gente sempre fala sobre como, tipo, cara, a visão de que nossos corpos estão à venda no geral é uma coisa que afeta todas as mulheres, né? Então, assim, é óbvio que quem tá ali também tem que ter, né, o seu dizer, o seu parecer sobre o assunto, mas eu acho muito bizarro como a gente é sempre acusada do tipo, você não tá trabalhando nisso, então você não pode ter uma opinião. Sendo que, assim, é algo que afeta todas nós, né? Como eu trouxe aquela história ali daquele assédio, cara, eu tinha 18 anos, tava literalmente só vivendo a minha vida, e ainda assim um homem se achou no direito de vir e falar aquilo pra mim de uma forma extremamente violenta, né? Então, assim, eu tava fazendo alguma coisa relacionada a isso? Eu tinha alguma relação? Não, mas eu fui vista como uma pessoa que poderia estar vendendo seu corpo. Então, eu acho que quando a gente fala também dessa banalização, traz muito pra esse sentido, né? Assim como ali na PL não ouviram, né, também a população no geral, eu acho que até hoje realmente não tem esse debate o suficiente para que consiga, né, ter uma criação de uma lei, enfim, voltada para isso, né, entendendo todos os lados e como que afeta todas as mulheres no geral, assim, né.
E até reconhecer que afeta todas as mulheres, não, até mulher feminista não admite isso, né? Muitas mulheres feministas, o que é foda, assim. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que as mulheres em situação de prostituição merecem políticas públicas que resolvam seus problemas. Sim. Porque a gente fala de políticas públicas, a gente não está necessariamente falando de regulamentação como se fosse uma profissão como outra qualquer, na verdade. Existem diversas políticas públicas e os países nórdicos estão aí para mostrar pra gente, né, que é possível você produzir políticas públicas que humanizem e deem dignidade de vida a essas mulheres, né, tirando elas da rua, dando oportunidades reais de emprego, entendeu? Se assim elas desejarem, né, se assim elas quiserem, claro. Sempre levando isso em consideração. Então, impossível não é. Com certeza, as pessoas acham que política pública é só, ter uma carteira assinada, mas não, né, gente? Existem uma série de opções de coisas, né, que dá pra você fazer pra ajudar essas mulheres. E que não vai só por esse lado de, tem que ser visto como uma profissão, como outra qualquer, né? As pessoas não enxergam assim porque existe essa ideia, né, que a galera que é pró-regulamentação sempre fala de, se você tenta fazer qualquer coisa ali, uma política pública, por exemplo, como você falou, pra, sei lá, capacitar elas, tirar elas dessa vida, fazer alguma outra coisa. Isso é salvar a mulher. Isso você está tentando salvá-la, então você está sendo condescendente, sabe? Tratando ela como se fosse uma criança e coisas assim. E aí colocam isso como negativo, né? Eu acho que nós podemos até conversar um pouquinho sobre o PL em si aqui, para as pessoas terem um pouquinho de noção do que ele trata, porque uma coisa que é muito comum é o fato de que as pessoas às vezes nunca leram um PL de regulamentação da prostituição na vida. Sim. E acreditam que ele está realmente tratando de leis trabalhistas, né? Algumas coisas importantes de serem ditas a respeito do PL Gabriela Leite é que ele é composto por apenas 6 artigos, né? Acho que isso já demonstra a profundidade com que o tema foi realmente trabalhado, né, na Câmara e qual é o ensejo e o objetivo dessas pessoas com essa quantidade assustadora de artigos. Aqui eu tô sendo bem irônica mesmo, mas o PL Gabriela Leite em si, ele não trata de leis trabalhistas, ele não trata de 13º, ele não trata de licença maternidade, ele não trata de férias remuneradas. Do que trata o PL Gabriela Leite, então? O PL Gabriela Leite trata da remoção, da extinção dos artigos que criminalizam no Código Penal as casas de prostituição e o rufianismo. O que é rufianismo? É o que a gente chama de cafetão, ou seja, extinguiria-se assim, os bordéis virariam casas de serviço, prestação de serviço sexual, e os cafetões virariam assim esses grandes empresários do sexo, né? É basicamente disso que trata. Tem uma outra curiosidade aí, eu vou falar curiosidade para não dizer outra palavra, mas eu gostaria bastante de dar outro adjetivo, que é o fato de que o PL prevê uma divisão da porcentagem do lucro auferido pela mulher na prostituição, em que ela daria 50% desse valor para a pessoa que a agencia, assim, né? Eu acho que ninguém que soubesse minimamente o que isso significa ou quanto isso afetaria a sua própria vida, concordaria livremente com isso, né? Não estou falando por elas, mas eu particularmente não concordaria. Não, gente, isso é muito absurdo. E a gente lembra que essa é uma legislação que é, na verdade, um aperfeiçoamento de uma legislação anterior, que foi impetrada em 2003 pelo ex-deputado Fernando Gabeira, que, por sua vez, copiou da legislação alemã, ou seja, tem uma história, um histórico já de tentativas, né, com esse mesmo âmbito, né, de extinguir essas criminalidades do Código Penal. Nenhum desses projetos de lei que eu apresentei na minha dissertação, por exemplo, tratam de leis trabalhistas propriamente ditas, na verdade, entendeu? Assim, nenhum deles versa sobre isso. Eles são todos projetos que foram escritos e apresentados no Brasil pós-redemocratização, assim, né? Pós-88. O primeiro dele, do Egberto Tartucci, que é de 97, até que fala sobre a possibilidade de essas mulheres poderem se cadastrar como autônomas e aí poder, né, contribuir com a Previdência Social. Esse projeto de lei, ele deu abertura para a inclusão das mulheres em situação de prostituição na classificação brasileira de ocupações, o que muitas vezes isso é confundido como se essas mulheres já estivessem regulamentadas, mas a bem da verdade é que nós sabemos é que elas não usam essa classificação para absolutamente nada, porque elas não querem ser reconhecidas como prostitutas. Boa parte delas, inclusive, trabalham na clandestinidade. Nós vamos falar sobre isso mais adiante.
E o PL Gabriela Leite, né, ele foi colocado pelo Jean Willis, né, que conheceu a Gabriela Leite, né, essa famosa prostituta, e que na época militava aí pela regulamentação. E na sua dissertação você coloca uma parte, uma entrevista, né, da Gabriela Leite, que ela fala que para ela ser prostituta era até um direito sexual, né? Então, assim, ela enxergava, digamos, como um trabalho, mas ela enxergava até mais como uma questão de liberdade da mulher, né? De certa forma, assim. Talvez venha até mesmo daí, né? Essa questão de não trazer os direitos trabalhistas, exatamente. E é um grande mito, né? Porque eu lembro na época em que o PL estava sendo mais debatido, etc., eu estava na faculdade, né, bem no início da faculdade, e normalmente as pessoas falavam como, se você é feminista, você tem que ser a favor dele, porque as mulheres têm que ter os direitos trabalhistas delas garantidos, só que, tipo, o próprio texto não tinha isso. Uma coisa que remete muito também aos cavalos de Troia que foram oferecidos para nós na segunda onda do feminismo, né? Toda essa história de liberação sexual da mulher acabou virando bandeira, né, para os movimentos em favor da prostituição, da regulamentação da prostituição, encamparem também a bandeira de liberação sexual das mulheres, e elas acabaram, inclusive, estando na vanguarda de alguns desses movimentos naquelas décadas, né? Inclusive patrocinadas por essas grandes empresas aí que a gente já conhece, né? Que gostam e estão aí na manutenção dessa indústria do sexo. Pois é. E assim, é claro que isso foi muito tempo atrás, né? O PL começou a tramitar em 2012, foi criado em 2012, esse do Jean Willis, e como você comentou, teve uns outros que foram anteriores a ele, né? Mas hoje em dia a sociedade brasileira tá bem diferente, né? Isso foi 13 anos atrás, gente. Sim, 2012 faz 13 anos. Faz 13 anos já, estamos velhas. E hoje em dia a gente também vê que a ideologia neoliberal ficou bem mais forte, né? Nos últimos 10 anos. A inserção dessas outras coisas, tipo esses aplicativos como OnlyFans e etc., acabou reforçando muito mais, né? Então, como você vê essa situação hoje em dia, né? Você acha que, né, as pessoas estão ainda mais nessa ideia de que a prostituição é uma escolha e é um trabalho como outro qualquer? Como você comentou, de lá para cá, realmente o debate sobre a prostituição na sociedade brasileira não aumentou muito, né? No fim das contas, são meio que sempre os mesmos grupos falando sobre, né? Mas você acha que teve uma piora também nesse sentido? É aquela história, como as ideias que nos submetem ainda mais à nossa condição de marginalização e como combatê-las, né? Então, a gente lembra que as mulheres em situação de prostituição, no final do século XIX e em boa parte do século XX, elas eram vistas e tratadas por uma perspectiva higienista e sanitária, para não dizer como era antes, né? Assim, quando a gente vai falar dessa virada de concepção a respeito da prostituição, como se elas fossem mesmo uma espécie de vírus a serem aniquiladas. A Guerra Fria e o avanço do neoliberalismo, eles vieram para aprofundar a ideia de individualização no mundo, incluindo aí as questões das mulheres, embora seja respaldado também por uma ideologia conservadora que preza por instituições tradicionais como a família e realoca as mulheres no papel de propriedade privada dos homens, ainda que elas tenham que trabalhar fora de casa, o que aprofunda também sua tripla jornada de trabalho aí, etc., né? No que diz respeito às mulheres em situação de prostituição, esse cenário as coloca em um lugar ainda mais marginalizado, porque uma vez fazendo coro ao meu corpo, minhas regras, elas não têm o amparo da própria família ou desse círculo social mais próximo, que justamente rejeita a posição que as mulheres em situação de prostituição ocupam na sociedade neoliberal, ou seja, de mulheres não respeitáveis. Então, assim, sem muito rodeio, né, porque isso já foi amplamente discutido por Gerda Lerner, combater qualquer ideia de dominação e ou submissão de mulheres é com educação para conscientização. E não é só das mulheres em situação de prostituição, mas de todas as mulheres, né? Uma vez que a difusão da ideia de prostituição legal, e aqui legal no sentido legislativo, que trata a prostituição como um contrato firmado entre partes individuais, atinge a todas as mulheres, mesmo as que nunca venham a exercer a atividade na vida. E aqui nós estamos falando de pontos muito cruciais para as mulheres que dizem respeito à sua autonomia, viu? Algo que foi profundamente confundido com o que o patriarcado pensa sobre o que é prostituição para as mulheres, e nós acabamos comprando essas ideias sem questionamentos, exceto, claro, por aquelas feministas que estão há décadas aí mostrando o quanto nós estávamos erradas em fazê-lo. Não, com certeza. E uma coisa que
essas pessoas que são a favor, né, da regulamentação falam muito é que a gente precisa separar entre o que é a exploração sexual e a prostituição, né? Porque, enfim, aí vem também essa questão da mudança das palavras, né? Então, quando você pensa em menina do job, você não tá pensando numa mulher que foi traficada, por exemplo. Quando você pensa em OnlyFans, você não tá pensando numa menina que tá sendo obrigada a fazer aquele OnlyFans. Embora já tenham notícias, sim, de mulheres que foram literalmente traficadas para fazer esse tipo de coisa, né? Como OnlyFans ou webcam e tal. Mas as pessoas gostam sempre de colocar essa diferenciação, né? Tipo, claro que a exploração sexual é ruim, né? Ninguém deveria ser obrigado a ser uma prostituta, mas a prostituição por si só, não. Aí tá tudo bem. O problema é você ter o tráfico e etc. Mas você e outras militantes e pesquisadoras, etc., muitas vezes colocam, né, que não existe na prática, né? Então, como que você poderia explicar para as pessoas, assim, na prática mesmo? Existe essa diferença? Tem como você separar essas coisas? Qual mulher que tá ali porque ela quis de livre e espontânea vontade e qual que está ali porque, enfim, foi obrigada ou foi até mesmo, em alguns casos mais extremos, né, traficada, por exemplo. Acho importante a gente pontuar que feministas que são abolicionistas, elas trabalham com a ideia de que as mulheres sem alternativas não têm escolha. Então fica, assim, extremamente difícil a gente saber qual está ali voluntariamente e qual não está, não é mesmo? E assim, a indústria do sexo, ela tem como objetivo, né, tornar essas atividades de exploração sexual de mulheres e meninas uma simples transação comercial mesmo, né? O que pode ser tanto doméstico como internacional, como o tráfico, como a gente tem falado. Para isso, né, os principais empresários, e aí são esses cafetões que a gente está falando, eles investem em diversos mecanismos de marketing mesmo, né, como faria com qualquer outro produto à venda. Então, por isso que parece que é uma coisa muito simples e muito normal, praticamente muito tranquila de ser feita. Para os defensores da prostituição, é importante que exista essa diferença entre prostituição e exploração sexual, porque assim eles conseguem evitar tratar dos problemas reais que acometem as mulheres nessa atividade, como é o tráfico de pessoas. Esse tema geralmente é negado pelos defensores da prostituição. Inclusive, eles sugerem que o número de pessoas traficadas é duvidoso ou superestimado para ser colocado na conta da prostituição. O que nós sabemos, na verdade, é que o tráfico de pessoas ele é o terceiro crime mais lucrativo do mundo. Fica atrás só do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Isso segundo a ONU, não sou eu que estou dizendo, em 2014. Desses números todos, metade é para o comércio de exploração sexual. De toda forma, assim, como a própria Gerda Helena já demonstrou, a prostituição está intimamente ligada à escravização de mulheres, desde a sua existência. E atualmente os dados de violência contra as mulheres na prostituição nos mostram que essa realidade não mudou tanto. Mesmo em países que têm a atividade legalizada, como nos Países Baixos e na Alemanha, que inclusive serviu de modelo para a regulamentação brasileira, os bordéis têm de contar com botões de pânico nos quartos para as mulheres que estiverem temerosas por sua vida poderem apertá-lo e um segurança vir salvá-las. No entanto, esse argumento é quase sempre comparado com a própria exploração do trabalhador comum no capitalismo. E essa é uma perspectiva diferente das demais que a Pateman, Carole Pateman, traz para nós, né? No sentido de que se há algo errado na prostituição, com certeza, provavelmente é algo que há de errado também em todas as demais profissões. Ela traz esse ponto de vista porque ele é muito popular, especialmente entre os militantes de esquerda, o que para mim é particularmente muito triste. Demonstra o que, na verdade, está sendo trocado, entre aspas, nessa relação contratual que é o corpo da mulher. Aqui eu trago o argumento de algumas outras feministas, como Janice Raymond, sobre a quantidade de pesquisas que existem sobre as mulheres em situação de prostituição no mundo, mesmo apesar da subnotificação, enquanto que a demanda, ou seja, o que gera a necessidade da prostituição, aqueles que nós chamamos de clientes, permanecem intocados. Nesse sentido, um questionamento que a Pateman faz a respeito disso, e é crucial, que diz respeito sobre a necessidade de corpos femininos à venda no mercado capitalista. Um questionamento imprescindível à crítica do direito dos homens ao sexo. Sim, isso é um tópico que a gente sempre traz, né? As pessoas falam muito sobre, será que tem que ser visto como um trabalho como outro qualquer? Tem que regulamentar? Prostituição sempre existiu, então vocês não podem querer abolir isso e tal. Mas assim, gente, por que não estão questionando por que os homens se sentem no direito de comprar uma mulher, né? Exato.
E nesse sentido também colocar como algo diferente, né, da exploração, no sentido do tráfico humano, do tráfico de pessoas e tudo mais, é muito conveniente também para não questionar esse homem que tá comprando, né? Porque se ele acreditar que realmente essa mulher quer estar ali, que é de livre e espontânea vontade e tudo mais, ele não precisa questionar por que ele tá fazendo aquilo. Além de impedir, né, de pensar em políticas públicas, porque no final do dia é isso, ninguém quer ajudar essas mulheres, ninguém quer mudar essa realidade, também é uma forma de colocar como algo aceitável e normal pra todos os homens, tipo assim, você não pensar nessa... Não, porque o tráfico humano é uma coisa, a prostituição é outra. É claro que eu sou contra o tráfico humano, mas eu pagar uma GP não tem nada a ver com isso. Separar isso eu acho que também é muito conveniente pra esses compradores, né, esses Johns, né, como as escritoras feministas falam, que é muito bom pra eles, né, porque eles também não têm que pensar na responsabilidade deles e também a gente não questiona esse direito ao sexo que os homens acham que tem, né, aos nossos corpos, assim. Esses são mitos todos fundadores, né, que racionalizam a exploração das mulheres, a exploração sexual de mulheres, né. Alguns desses mitos fundadores, como, por exemplo, o fato de algumas pessoas tratarem como a profissão mais antiga do mundo, tratar isso como se fosse um trabalho como outro qualquer, eles são facilmente desfeitos quando a gente acessa esses dados, né? Outros mitos, e aí eu vou fazer esse jabá da própria Janice Raymond, que ela traz muito bem tratado em alguns artigos, mas especialmente num livro que ela chama de Nem Trabalho, Nem Escolha. E aí ela desvenda alguns dos mitos a respeito da prostituição, que ela traz, por exemplo, diz respeito ao fato de que a prostituição é inevitável, né? Ou seja, resultado dos instintos masculinos, ou de que é a profissão mais antiga do mundo e vai seguir existindo. A prostituição protege mulheres boas ou respeitáveis, aí na nomenclatura da Gerda Lerner, de estupros e outras violências masculinas, portanto é uma forma de redução de danos. A prostituição fornece aos homens sem mulheres, ou seja, aqueles que possuem necessidades especiais, dignidade de vida, etc. Ela vem desfazer diversos desses mitos com dados, e assim, quando você apresenta os dados, diversos desses mitos fundadores, né, que racionalizam a exploração sexual de mulheres, eles caem por terra. Assim. Total. Não, esse de que a prostituição seria uma redução de danos, cara, eu acho tão bizarro. E eu já ouvi muito, assim, tanto que eu tava pesquisando pra fazer esse roteiro sobre as meninas do Job e tal, e aí eu encontrei o vídeo de uma mulher que ela tava falando sobre, né, sobre essa questão do uso do termo e tal, do garotos do Job. Eu esqueci qual que é o arroba dela, mas enfim. Ela tava falando da realidade que, tipo assim, quando chega uma nova construção, por exemplo, numa cidade, tipo, vou construir uma hidrelétrica, vão construir sei lá o quê, o próprio governo já fica, tipo, tem que ter um puteiro aqui, porque os caras que mudam pra cá pra construir vão precisar de um puteiro, porque senão eles vão estuprar as meninas e as mulheres na rua. Tipo, gente, homens, vocês são animais irracionais. Tipo, é isso que vocês estão falando sobre vocês mesmos, tá ligado? E o foda é que esse vídeo não é nem errado, tipo, ela tá trazendo fatos, mas a justificativa de como você coloca isso como uma coisa aceitável é muito bizarro, né? Como a sociedade aceitou isso, né? E também, assim, ela traz fatos no sentido de que, sim, essas cidades que são mais empresariais, inclusive ela menciona a cidade que a gente nasceu, né? Que é Joinville, que é uma cidade bem empresarial de Santa Catarina e tal, que tem grandes multinacionais e tudo mais. E ela fala, né, desses bordéis ali perto. Cara, eu acho que isso, por exemplo, seria uma pesquisa muito interessante, né, de se fazer nessa ligação e tudo mais. Mas ela fala como se isso realmente fosse evitar que acontecesse mais violências. E eu não acho que esse seja o caso, no sentido de que, primeiro, a gente tem que considerar que essas mulheres estão sendo violentadas também. Então não é como se, elas estão sendo violentadas, então nós que somos as mulheres normais estamos sendo poupadas. Normais entre várias aspas, porque elas também são mulheres normais. Elas também não deveriam estar sendo violentadas, né? E ela coloca como se fosse um fato, assim, sabe? Porque daí coloca o bordel ali e daí não tem tanto abuso sexual na cidade. Gente, quem disse isso, tá ligado? Tem alguma pesquisa que valide esse dado? Enfim, eu acho que é uma afirmação bem complexa de se fazer, assim. Uma das mulheres que eu entrevistei para minha pesquisa, ela é coordenadora nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, que é justamente esse movimento que sofre com a construção dessas usinas hidrelétricas, enfim, essas grandes infraestruturas, né? Que estão em lugares bem isolados do país, né? Ou seja, é mais difícil você ver uma movimentação como, por exemplo, você veria em Joinville, que tem essas grandes empresas e indústrias, etc., né? É outro tipo de movimentação.
ela justamente pesquisou um pouco sobre a construção desses bordéis, dessas casas de prostituição ao redor dessas construções, desses lugares, e de como as meninas eram chamadas e convidadas, né, ludibriadas muitas vezes para trabalhar no serviço, como se fossem, de fato, trabalhar na construção da usina, e depois elas eram transformadas em prostitutas, né, em prestadoras de serviço sexual, assim, entre aspas, que era como é chamado. E de como isso era usado como justificativa mesmo para redução de danos, inclusive considerando que são regiões geralmente muito isoladas, nem para o fato de eles poderem cometer outros crimes fora da linha, na cidade e tudo mais, mas pelo fato de que eles estavam tensos. Então a prostituição ali ao redor dessas megaconstruções servia também como algo para aliviar a tensão desses trabalhadores. E é algo que a Carole Pateman coloca muito bem colocado, né, quando ela trata dessa questão, é de que o fato de que esses contratos capitalistas, eles são geralmente celebrados entre um trabalhador e um capitalista, e na prostituição o contrato é celebrado entre uma mulher e um cara que é um trabalhador também, né, e aí a gente tem toda uma outra análise a respeito disso. Sim, e é bizarro essa visão, né, de porque eles estão tensos e isso vai tirar a atenção deles. Como se essas mulheres fossem esse objeto anti-estresse. Exatamente, e como a Lorena comentou, isso parte desses mitos, né, que existem na sociedade sobre prostituição e principalmente sobre mulheres, por exemplo, que existe a mulher respeitável, a que é casada, a senhora, e existe a prostituta, né? Então, assim, nós já falamos muito aqui no podcast sobre essa dualidade, né, que os homens nos colocam em uma dessas duas caixinhas. Só que no fundo, né, como eles são misóginos, eles encaram todas como possíveis prostitutas, como mostra bem a história da Letícia, né, do início do episódio. Eles acreditam que toda mulher tem um preço, né? Então, pode ser a menina que tá andando na rua, que parece uma criança, pode ser a influenciadora, né, como a Lei comentou, que é muito bonita e etc. Todas somos mercadorias disponíveis, etc. É complicado, porque essa ideia que nós temos hoje em dia dessa banalização reforça ainda mais essa visão, né? Porque hoje em dia tá tão fácil, por exemplo, entrar na indústria pornográfica, tá tão fácil você fazer um OnlyFans, você fazer um privacy, etc., que reforça ainda mais esses mitos que eles têm, né, sobre as mulheres. E essa questão do, vamos criar um puteiro aqui para que o cara não vá explorar as criancinhas, não vá estuprar uma criança na rua, você tá literalmente reforçando que existem algumas mulheres que podem ser estupradas, né, a hora toda como prostitutas, e outras que não podem, né. É óbvio que eu, nem vocês, nem ninguém quer que crianças sejam estupradas, mas assim, você colocar como se isso fosse uma redução de danos, né, à prostituição. E eu já vi mulher feminista argumentando isso, tá, gente? Eu não sou igual a essas abolicionistas porque elas acham que dá pra acabar com a prostituição, mas se acabar com a prostituição, aí os caras vão estuprar mais ainda, tipo... Como se eles já não estuprassem. E também essa visão de que, daí ele não vai estuprar as criancinhas na cidade. Muitas vezes as mulheres que estão ali se prostituindo, que também são dessa cidade, né, gente, também fazem parte dessa comunidade, também são menores de idade, sabe? Então, assim, você tá trocando 6 por meia dúzia, na verdade. Você realmente só tá separando as mulheres por classe, no sentido de que as que merecem ser ali exploradas e estupradas porque são mais pobres e precisam desse dinheiro, e as que não merecem porque são, né, classe média, que estão ali na cidade e tem que ser protegidas. Mas aí é que tá, né, porque como eles mudaram, e aí a gente vai entrar de novo na questão semântica, né, que nós trouxemos no início do episódio. Como eles mudaram prostituição para trabalho sexual, aí tá tudo bem, porque você não tá falando que essa mulher pode ser estuprada, você tá falando que essa mulher presta um serviço. Nossa, além dela estar ali fazendo a sua atividade profissional, ela ainda evita que criancinhas sejam estupradas na rua. Então você vê a importância dessa mudança na forma que você fala da prostituição. E aí na sua dissertação você comenta sobre o livro da Sheila Jeffreys, de 1997, no qual ela vai falar sobre essa transição, né, que aconteceu ali, principalmente na década de 70, mais ou menos, de quando os movimentos pelos direitos das mulheres na prostituição se desenvolveram, que foi, né, como antes a prostituição era vista por organizações não governamentais e ativistas de direitos humanos, etc., como algo ruim que acontecia por conta das faltas de direitos e de oportunidades que as mulheres tinham, e depois passou a ser visto como uma atividade profissional, né? E até mesmo como liberdade sexual das mulheres, né? Então, a partir dos anos 70, esses movimentos de mulheres em situação de prostituição
começou também a estar relacionado com, por exemplo, o movimento LGBT, né? E aí as pessoas começaram a enxergar essas questões todas, tipo, colocaram tudo no mesmo balaio. E aí começaram a chamar de trabalho sexual, né? Trabalho de sexo, etc. Antes disso, não era uma expressão tão comum, né? Como a própria Jeffries vai mostrar. E agora a gente vê também este novo termo maravilhoso aí que roubaram dos publicitários aí do Job. E como você enxerga essa nova mudança semântica aí que está acontecendo na cultura atualmente? Pode parecer até contraditório, mas essa banalização tem como finalidade a glamorização da atividade, né? Como com a criação desses termos novos para amenizar o peso de se falar em prostituição, passando inclusive a chamar de trabalho sexual ou mais recentemente que vocês chamaram de job. É importante lembrar, no entanto, que a própria Gabriela Leite rejeitava esses termos. Ela reivindicava o termo puta mesmo, porque para ela isso servia tanto para desmarginalizar a atividade como para fortalecer. Mas esse cenário deixa bastante claro também como as mulheres em situação de prostituição, em ambos os lados argumentativos, ou seja, tanto aquelas que são favoráveis como as que são contrárias, rejeitam serem associadas com a atividade. O que pode ter relação tanto ao medo de retaliações futuras como à estimativa de marginalização em círculos sociais. É possível e provável que boa parte das mulheres em processo de glamorização da prostituição, como as que se reivindicam meninas do job, por exemplo, disponham de muitos mecanismos para sair da atividade quando desejarem, o que não representa nem de longe a realidade das mulheres na prostituição, que podem passar anos e até envelhecer na atividade sem nunca ter uma oportunidade de sair dela. Isso acaba afetando o imaginário social sobre a prostituição no Brasil, construindo todo um cenário que na realidade não existe. O que existe é violência e desamparo. As redes sociais, elas acabam sendo esse espaço de publicidade, onde o alcance das mensagens pode tornar o mensageiro público. E o que nós sabemos é que a maioria das mulheres em situação de prostituição exerce a atividade na clandestinidade, tanto porque elas não querem contar para a família, tanto porque elas têm outro trabalho. E isso significa que, nesses casos, essas mulheres exercem a atividade da prostituição como complemento de renda, o que demonstra um abismo ainda maior quando se trata da marginalização dessas mulheres vulneráveis, porque mesmo que elas tenham outro tipo de sustento, não é o suficiente para a manutenção da vida e elas têm de recorrer à prostituição. Existem inúmeros motivos pelos quais mulheres entram na prostituição, mas um fator quase sempre comum é a violência na infância, quando elas não são traficadas, obviamente. O que nós sabemos é que quando se trata de meninas, há um déficit abissal em denúncias de casos, o que acaba por passar para elas uma mensagem de que mulheres nasceram para sofrer violência mesmo. Esse cenário já torna difícil a conscientização de mulheres sobre a violência que elas sofrem. Imagina se um comercial de glamorização diz que elas estão exagerando, que não é bem assim, como acontece com a negação da profundidade dos casos de tráfico de meninas e mulheres pelos defensores da prostituição. As mulheres em situação de prostituição que têm acesso às redes sociais dificilmente falarão sobre a realidade que sofrem na atividade. E, como eu disse anteriormente, elas acabam criando no imaginário social um cenário que dificulta tanto o entendimento político e institucional de que há um problema com a prostituição, quanto das mulheres em vulnerabilidade que não contam com esses mecanismos de popularização da sua perspectiva sobre a atividade. Eu acho que isso que você falou, assim, sobre elas poderem sair com mais facilidade, eu fico pensando como, por exemplo, essa venda de o curso, como virar a menina do job, tipo, isso também é uma forma delas terem outra renda, e também demonstra que elas não usam apenas a prostituição como renda, né, como a maioria das prostitutas. Assim, eu acho de uma extrema canalice a forma que elas fazem isso, né, que é vendendo cursos pra levar mais mulheres pra essa vida, né? Basicamente você é ser cafetina, né? Uma cafetina online. Exato, fingindo assim com uma roupa de coach, né, com uma coisa de coach, de curso online e tal. Eu também fico pensando em como, isso que você falou, né, Lorena, também, elas nunca vão mostrar essa realidade, afinal elas têm que vender curso disso. Quanto mais curso elas venderem, mais elas vão ganhar, justamente pra sair dessa realidade, né? É muito irônico e também nos mostra como isso realmente não representa, né, a população de prostitutas no Brasil no geral. E também, não sei, eu fico pensando uma coisa que eu e a Isa a gente sempre fala, vou fazer uma analogia aqui, tá? A gente segue umas pessoas que são nômades digitais, por exemplo,
E é claro que aquelas que vendem esse estilo de vida e criam conteúdo sobre isso, e às vezes elas têm curso, tipo, como ser nômade digital, como começar a trabalhar online, elas não vão falar das dificuldades de ser nômade digital, porque elas querem que você compre o curso dela, que você se interesse, né, por esse estilo de vida, que você queira entrar nesse estilo de vida. Então, assim, até elas podem ter os conteúdos legais de viagem, mas dificilmente elas vão te falar, tipo, a real, assim, sabe, sobre as dificuldades dessa vida, porque elas querem levar mais pessoas pra isso. Então eu fico pensando que essas meninas do Job também se encaixam nessa categoria. Dificilmente elas vão falar sobre como elas sofrem com essa carreira e tudo mais. Sim. Se elas querem levar mais mulheres pra esse lado, sabe? Não seria um bom marketing, né, gente? Exato. Então a gente realmente tem que ficar de olho em como esse sistema funciona nesse sentido, e é muito triste pensar que isso afeta o imaginário das pessoas e também dificulta a criação de políticas públicas, né? Porque pra que criar uma política pública se elas estão tudo bem? Elas estão ali no Instagram fazendo curso, né? Mostrando o dia a dia no TikTok. Qual que é o problema, né? É meio bizarro pensar enquanto isso ameniza uma realidade tão cruel, né? Porque uma coisa é você fingir que nomadismo digital é mil maravilhas. Óbvio que não é, né, gente? Tipo, nada é mil maravilhas. O Instagram, as redes sociais não são a vida real de ninguém. Mas é muito triste pensar em, tipo, como isso tá virando a cara da prostituição no Brasil, sendo que tá tão longe, né, da realidade, assim. Aí tá, né, a grande problemática com essa banalização, né? Como a Letícia bem pontuou, seria uma mistura de coach com, sei lá, influenciadora, né? Tipo, influenciadora do Job. Agora ela quer vender esse estilo de vida dela pra todo mundo e coloca como, olha só como eu sou inteligente, eu tô lucrando com o meu corpo. Inclusive, muitas dessas meninas fazem vídeos que eu acho extremamente tristes e horríveis, do tipo, eu tô muito melhor hoje em dia do que quando eu me relacionava com os homens, porque pelo menos hoje eu ganho dinheiro, sabe? Antes eu, sei lá, transava com o cara, ia em date, não sei o que lá, e só me ferrava. Pelo menos hoje em dia eu tô lucrando com eles, né? Tipo, olha como eu sou espertona e vocês não, hein, mulheres? Vamos ser espertas como eu. Metade dos conteúdos delas são isso, gente, sério mesmo. Eu acho bem bizarro, assim, e extremamente triste, né, se a gente for parar pra pensar na situação das mulheres na sociedade, principalmente com relação a relacionamentos amorosos com homens. Ainda vamos fazer um episódio mais focado nesse assunto. É bem triste. Bom, e como a gente tá falando de toda essa banalização e da popularização desse termo, né, de garota do job, etc., e essas meninas que acabam, né, ganhando seguidores e virando mais ou menos o que a Letícia falou de coach também, né, criando suas mentorias, etc. Eu fiquei pensando muito naquele papinho que a gente ouve muito, né, a gente, eu digo, nós mulheres feministas contra a prostituição. Uma das coisas que a galera mais fala contra a gente é, vocês não ouvem as prostitutas, vocês estão só tentando salvar elas e vocês não ouvem as profissionais do sexo e etc, né? Mas aí, ao ler a sua dissertação, né, eu tava pensando sobre como na própria criação do projeto de lei Gabriela Leite, né, muitas mulheres não foram ouvidas, né, como as suas entrevistadas comentaram, porque sim, sempre existiram, né? Nessa época também já existiam vários grupos feministas que eram contrários à regulamentação, né? Você dá como exemplo o grupo Mulheres da Luz, que era da Cleone, né? O Marcha Mundial das Mulheres, vários grupos assim aqui no Brasil, né? Que eram contrários a essa regulamentação e não foram ouvidos na hora da formulação desse texto, né, desse PL. Então eu fico pensando muito, tipo, será que é a gente que não ouve as prostitutas? Será que é a gente que não ouve as mulheres? Porque ao mesmo tempo a galera que é a favor da regulamentação e que fala, tem que ouvir as trabalhadoras, etc., normalmente está ouvindo um tipo específico, né, de trabalhadora do sexo, que são essas mulheres que tem mais acessos, que tem tempo. E essa foi uma coisa muito interessante também, né, que uma das suas entrevistadas pontuou. As mulheres que são mais marginalizadas não tinham nem tempo para participar dessas coisas, para participar da conferência das mulheres, para falar sobre a prostituição. Não tem tempo, não tem disposição, não tem como vir até aqui em Brasília, não tem como participar ativamente, né, dessa questão política. Eu sempre acho engraçado esse argumento, né, porque sei lá, quem que sempre vai ganhar mais visibilidade são as mulheres mais
privilegiada, digamos assim. Então, hoje a gente tem, por exemplo, as meninas do Job aí ganhando muita visibilidade na internet, né? E as pessoas acreditando no que elas estão falando, etc. Mas aí elas se colocam como se fossem as portas-vozes de todas as prostitutas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Que tipos de mulheres estão sendo ouvidas, né? Quando a gente fala de prostituição. E aí, quando a gente comenta sobre essa banalização, esse uso da palavra, job, etc., acho que acaba piorando ainda mais, né? Essa diferença entre a prostituta que é ouvida e a que não tem tempo, disposição ou recursos para falar sobre a realidade dela, né? Assim, como mulher feminista e cientista, eu considero importantíssimo que todos os lados do debate sejam ouvidos, exatamente porque isso obedece a uma função prática da democracia. Até porque, né, a gente viu naquele programa que a Bruna Surfistinha apresentou, que está no YouTube, quando ela entrevista a Cleone dos Santos, ela muda de opinião. E aí uma coisa que a gente percebe um pouco com algumas dessas pesquisas que eu me baseei para fazer a minha, é que mulheres em situação de prostituição com acesso à informação, elas tendem a mudar de lado nesse debate. Isso se a gente considera que elas sabem o inteiro teor do que está escrito nos projetos de lei, né, sobre a prostituição, o que nós sabemos que não é o caso. Já que quando elas são questionadas sobre regulamentação da prostituição, a maioria pede, na verdade, por políticas públicas que melhorem sua qualidade de vida. E, no entanto, elas não desejam ter atividade registrada em carteira de trabalho por medo de futuramente serem negadas em outros serviços, etc. Somente mulheres em situação de prostituição saberão o que elas realmente querem com a atividade, porque são elas que conhecem as condições em que exercem. O que não significa, no entanto, que as demais mulheres não tenham nada a dizer sobre o assunto ou que não possam fazê-lo. O que não pode acontecer é marginalizar ainda mais mulheres tão à margem na sociedade como são as mulheres em situação de prostituição. No Brasil, as políticas pensadas para essa classe não contaram com a participação delas no debate institucional. Na verdade, somente um lado dos argumentos foi ouvido. E é provavelmente por isso que a pauta não avança no Brasil. Certamente a gente contar com um Congresso conservador também não ajuda em nada, né? Mas o debate precisa ser feito porque há um problema social a ser resolvido na esfera pública, que são as mulheres vulneráveis na prostituição. Essas mulheres precisam encontrar meios reais e condições materiais, condições estratégicas que as tirem da situação de prostituição se elas quiserem sair. E elas não encontram esse tipo de respaldo. E é exatamente esse tipo de política pública pela qual a gente luta. Inclusive, as mulheres em situação de prostituição, e aí é importante fazer esse retrocesso aqui em relação ao relacionamento das feministas com as mulheres em situação de prostituição, que existiu esse momento em que as feministas e as mulheres em situação de prostituição andavam em caminhos separados. Em algum momento da história, inclusive, elas se juntaram. E aí você vai encontrar essas mulheres em situação de prostituição e feministas que são contrárias à atividade. Nesse momento, elas estão mais unidas mesmo. E isso acontece aqui no Brasil desde os anos 2000. Inclusive, como você mencionou, com a Marcha Mundial das Mulheres, quando ela chega no Brasil, e as Mulheres da Luz, fundado aí pela Cleone dos Santos, né, que foi esse grande expoente, né, essa grande personagem, que foi uma mulher prostituída. Ela é uma mulher negra e esteve na prostituição por 18 anos, e depois de sair da prostituição, ela se encarrega de militar a favor das mulheres em situação de prostituição, no sentido de tirá-las da marginalidade, de tirá-las dessa condição de vida precária, porque ela sabe qual é a realidade dessas mulheres, assim. E essa é uma parceria que existe há anos, apesar de um lado argumentativo das prostitutas alegarem que não existe relação. Então, assim, são fatos que contradizem um pouco o que está aí no mainstream, né? No que está escrito, no que vira popular, o que é popularizado a respeito da prostituição. E eu acho curioso também, né? Porque as pessoas falam muito, você não é prostituta, você não pode falar sobre isso. Sendo que, por exemplo, quem criou o projeto de lei também não foi uma prostituta, foi o Jean Willis. E as pessoas, mas ele estava junto com a Gabriela Leite. Ok, mas, de novo, quem disse que a Gabriela Leite falava por todas as prostitutas? Querendo ou não, também é um grupo extremamente heterogêneo, né? Que, como nós sabemos, sempre temos que ter uma análise interseccional das coisas, né? Então, tipo, quem disse que a Gabriela Leite falava sobre uma mulher negra, pobre, etc., quando ela era uma mulher branca, rica, né, de classe média, inclusive tinha feito, né, universidade, tinha se formado, etc. Ela era uma mulher com seus privilégios, né? Então, assim, se a gente for seguir a lógica de que só a prostituta que tá na esquina pode falar sobre prostituição,
Em tese, nem o Jean Willis poderia ter feito esse projeto de lei. Exatamente, a gente sabe, na verdade, como essa nossa perspectiva ela é perdedora nesses debates institucionais e no mainstream mesmo, né, nas grandes mídias e tudo mais. Exatamente porque as pessoas, né, os grandes empresários do sexo aí, colocando entre aspas novamente, já perceberam como as pessoas podem mudar de lado e de opinião quando elas escutam as mulheres que estão contrárias à prostituição. E aí eu trago aqui uma coisa muito importante, que a Carole Pateman fala sobre isso, sobre como as mulheres que se colocam contrárias à prostituição são estigmatizadas também, mesmo elas não estando na prostituição, como as feministas, por exemplo. Quase como se você ser contrário à prostituição, você necessariamente é contrário à prostituta. E ela faz uma comparação muito interessante a respeito disso, que é o fato de que nenhum comunista é colocado nessa posição, de que porque ele é contra o trabalho capitalista, ele é necessariamente contra o trabalhador. Exatamente, a gente é contra as condições em que estão impostas essa realidade para as mulheres. E da mesma forma quando a gente fala desses outros trabalhos precarizados que existem hoje em dia, né? Quando a gente tá falando de entrega de aplicativo, Uber, blá blá blá, ninguém é colocado como, você é contra o entregador, você é contra o Uber, Sim. você é contra... Quando a gente fala contra a escala 6x1, ninguém tá falando que você é contra a pessoa que faz aquela escala 6x1, que está sendo massacrada por essa escala. E aí, quando é sobre prostituição, não, você tá tentando salvar as mulheres, você é moralista, você é conservador. Ou você está julgando elas, então é sempre essa, nunca você está a favor, né? Quando, na verdade, a gente sabe que as mulheres que estiveram lado a lado com as prostitutas, amparando elas, inclusive, amparando os filhos que elas tinham em decorrência dessa atividade, eram as feministas. E na sua pesquisa mesmo, você coloca a fala, eu não lembro de qual das entrevistadas, mas que ela fala, a gente sempre foi chamada de moralista por ser contra a prostituição. Aí eu até mandei pra Letícia e falei, cara, é o mesmo argumento desde sempre, né, gente? Pode passar 10 anos, as pessoas vão estar usando o mesmo argumento. É o mesmo, a gente sempre é acusada da mesma coisa, né? É ótimo. Porque esse é o cavalo de Troia nosso da segunda onda, né? Que a prostituição, ela tem equivalência com liberação sexual de mulheres. E aí, claro, se você é contra a prostituição, você é contra a liberação sexual de mulheres. Então, é complicado mesmo. Impregnou no imaginário social das pessoas essa narrativa. E vai ser difícil um pouco, mas como a própria Gerda já disse, é educação para conscientização, entendeu? A gente educando as pessoas, e eu acho que esse episódio, o podcast de vocês, ele cumpre essa função muito bem feita, assim, que é o de popularização, né, desses temas tão importantes que nos atingem diretamente, sim, que são tão difíceis de irem para a mídia, assim, né, e a gente encontra esse espaço onde pode ser falado coisas que acontecem, né, assim, sem muito titubeio. Eu ia finalizar até perguntando isso, né? Como que a gente pode tentar combater essa narrativa do job? Sei lá, a gente tem que também fazer mentorias. Fazer a mentoria contrária, né? O nosso curso sobre OnlyFans é meio que isso, né? Se você parar pra pensar, porque tem as meninas que têm curso de como abrir um OnlyFans. A gente faz o contrário, né? Mas aí eu acho que entra também, talvez... Só falando assim, soluções, eu também queria dar minha opinião nesse sentido, em relação a ensinar as pessoas. Eu acho que assim, gente, sempre desconfiem de quem vende um curso de um estilo de vida que ela diz viver, sabe? Porque assim, a gente tá brincando aqui, porque eu e a Isabela, a gente tem os nossos cursos, que inclusive a gente tem que voltar a fazer, né? Enfim, mais pro final desse ano, mas que agora estão parados. Mas a gente tem cursos onde a gente fala sobre indústria pornográfica, nessa perspectiva de estudar sobre o assunto. Mas a gente não tá vendendo um estilo de vida. Então eu acho que assim, da mesma forma que a gente questiona, é aquele coach que fala que, eu fiz tantos mil em tanto, sabe? Eu faço... gente, esses dias eu vi um que era de day trade, que era tipo assim, você vai fazer 6 mil no primeiro mês, se não fizer, eu devolvo o seu dinheiro. Gente, você não vai fazer e ele não vai devolver seu dinheiro, tá? Então, assim, a gente ensinar as pessoas a ficarem atentas a olhar esse tipo de discurso nas redes sociais, sabe? Essa coisa de estou vendendo o meu estilo de vida e o meu estilo de vida é maravilhoso, você também tem que entrar. Isso pra tudo, sabe? Eu acho que assim, quando a gente tá falando de prostituição, muito mais, porque é muito perigoso, né? Eu fico pensando, cara, meninas jovens que veem esse tipo de conteúdo no TikTok, sabe? O quão prejudicial pode ser. Sim, isso que é o pior, né? E aí eu acho que é muito pior, mas eu acho que pra tudo, sabe? Assim como não acredite no nômade digital que diz que, você pode ir viajar não tendo uma reserva de dinheiro e que é só trabalhar online ali numa plataforma, você vai conseguir ganhar em dólar. Gente, nada é tão fácil quanto essas pessoas fazem parecer, elas só precisam vender um estilo de vida, né? Então... Mas eu acho horrível, assim, pensar que
Cara, se a gente fosse, sei lá, 8 anos mais nova, 5 anos mais nova, sei lá, se fosse hoje em dia 10 anos mais nova, sei lá, estivesse, por exemplo, indo pra faculdade, sabe, tô no ensino médio, não sei o que lá, e quero ter minha independência, quero ter meu dinheiro, e me deparasse a hora toda no TikTok com meninas falando isso, venha ser do job, você também, que você vai ganhar muito dinheiro. Gente, isso é muito horrível, dependendo do tipo de adolescente, de menina jovem, se ela não tem uma boa família, por exemplo, que tá instruindo direitinho, né, a não acreditar nessas coisas, etc., ela pode cair facilmente, sabe? Como eu falei, os comentários desses vídeos são uma tristeza, velho. São uma tristeza. Você vê meninas super novinhas, assim, que parecem estar, sei lá, no início da faculdade, algo do tipo, falando, ai, caraca, você é muito inteligente, ai, queria fazer isso também. Umas que comentam, tipo, ai, só não faço porque não tenho coragem. Colocando como se fosse uma coisa sensacional, maravilhosa. Eu acho que a Sila Santos, ela... A Sila maravilhosa, pra quem não conhece. Acho que todo mundo conhece, né? Se nos ouve aqui, que é a da militância materna. A Sila trata desse tema da liberdade das mulheres muito bem em relação ao patriarcado, né? E essa crítica que a gente tem que estar sempre fazendo em relação a isso, né? Ou seja, o que de fato é liberdade da mulher dentro do patriarcado? Ou se é de fato uma liberdade genuína das mulheres, ou se é algo que foi vendido pelo patriarcado para nós como liberdade. E a gente comprou aí sem esses questionamentos, como eu disse anteriormente, né? Então é sempre muito questionável, mas eu acho que esse processo todo de educação que vocês já fazem aqui no podcast já é um grande avanço, já é, na verdade, uma grande quebra, né, nesses processos todos de silenciamento das mulheres, né? Não, é horrível, sabe? Aí você fica pensando, cara, essas meninas hoje em dia são bombardeadas com esses conteúdos. Eu sinto que a gente tá falando um pouco mais hoje em dia sobre os conteúdos que os meninos estão recebendo, né, pra virar incel e ficar tudo maluco e recebendo um monte de conteúdo misógino. Mas imagina as meninas, né, que estão passando lá pelo TikTok e se deparam com coisas do tipo, ou é pra você ser uma thread wife, né, uma esposa que fica em casa, ou é pra você ser do job. Aparentemente são essas duas opções que mulheres têm hoje em dia, tá, gente? Que é a que supostamente sempre tivemos, né, ser esposa ou puta. E eu acho que iniciativas como a nossa e como a da Sila e tal são bons contrapontos a isso pra, como eu falei, né, eu acho que levar as meninas e mulheres a sempre questionarem isso, né, não acreditar quando alguém tá vendendo um certo estilo de vida dessa forma perfeita e maravilhosa das redes sociais e buscar se informar mais e buscar entender, como você falou, né, Lorena, o que é essa liberdade, né, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, como é óbvio que essa liberdade dentro do capitalismo está atrelada a ter dinheiro, mas eu acho que, assim, se fala pouco sobre o custo disso, no sentido de, por exemplo, porque você vai entrar pro OnlyFans e vai ganhar muito dinheiro. Tá, mas quanto disso você vai gastar com remédio tarja preta? Quanto disso você vai gastar com terapia, sabe? Como isso vai mudar a sua relação com o seu corpo e a sua relação com os outros? Porque essas meninas que vendem esses cursos, eu duvido que elas estão falando sobre, elas ficam, porque eu sou muito inteligente, porque antes eu dava pros caras de graça e agora eu cobro. Tá, mas é muito diferente a questão psicológica de você escolher consensualmente transar com alguém dentro de uma relação, blá blá blá, e você escolher cobrar por isso, sabe? A sua própria perspectiva sobre você, sobre o seu corpo, e a pesquisa do mestrado da Isabela, né, falou muito sobre isso, das meninas do OnlyFans e tal. E é muito triste, né, porque entra nessa questão de, a gente já se vê como objetos sexuais, a gente já se vê como hiperobjetificadas, né, já vive nessa sociedade que nos sexualiza e daí pensa, vou lucrar em cima disso, mas o lucro por si só não é a liberdade que a gente procura, né, ele não corrige tudo que tem de problema no patriarcado, gente. Claro, é importante ter seu dinheiro, é importante ter sua independência, mas assim, a custo de quê, sabe? Todo o propósito do episódio, né, e de todos os episódios aqui do Pessoal é Político, é sempre a gente trazer esses questionamentos, até mesmo de uma coisa que muita gente considera banal, como o uso da palavra job para falar de prostituição, sabe? Eu sei que às vezes parece que a gente é that friend that's too woke, aquele meme da amiga que é muito problematizadora, né, que tá, ai meu Deus, vamos problematizar uma coisa tão tosca quanto menina do job. Tem gente que não vê nada demais nisso, que fala, é só mais uma expressão, é só mais uma forma de dizer prostituição, mas assim, na minha opinião, e de novo, não temos pesquisas para corroborar isso ainda, mas eu acredito que teremos um dia no futuro, é bem sintomático
do que a gente está vivendo, e é uma coisa que a gente tem que começar a questionar, sabe? Por que usar a palavra job? Por que falar menina do job? Vamos falar a real, é prostituta, sabe? Tipo, vamos usar as palavras corretas. Vamos usar palavras que mostram a realidade, pelo menos um pouco mais, né? Tipo, e não fica mascarando e usando termos, principalmente, né? E de novo vem o meu questionamento de sempre, que é o termo em outra língua, né? Principalmente em inglês, que é pra dar essa amenizada. Que dá uma suavizada, que dá uma amenizada e que deixa até meio descolado, né? Que é aquilo que você falou da Beth também, e assim como o Tigrinho em, tipo, 1 ano já tá em várias músicas do funk, as pessoas falando sobre o gênero Tigrinho. E, cara, é bizarro o quanto virou aceitável e normal, sabe, na sociedade. E até o uso do tigrinho é tipo rolê... Enfim, é outro tópico, mas assim, como eles usam uma gamificação com bichinhos fofinhos. Você não tá falando de aposta, você tá falando de tigrinho, sabe? No diminutivo, bet no inglês, tá ligado? Então, assim, a gente tem que questionar essas coisas também, sabe? Então, estamos aqui pra sermos as chatas e questionar. Bom, então, pra terminar, Lorena, acho que a gente já falou aqui bastante, né, sobre esse assunto, assim, e você trouxe aí a sua pesquisa, né, sobre a pele da Gabriela Leite. E eu queria que você falasse, assim, a sua conclusão final, assim, sobre essas estratégias e conclusões que a gente tá falando, né, sobre como combater esse tipo de banalização. E também que você falasse um pouquinho, né, sobre o que você pensou e sentiu depois de já ter feito essa pesquisa sobre essa questão da prostituição, né? Assim, sobre qual foi a sua sensação de falar sobre esse assunto, que tipos de pesquisa, por exemplo, você acha que a gente deveria ver mais, né, para melhorar a perspectiva que você trouxe, porque assim, na sua dissertação, a gente vê muito essa perspectiva, né, de que as mulheres não foram ouvidas, de que vários setores da sociedade não foram ouvidos e, enfim, a gente talvez tentar pensar numa situação um pouco melhor um dia no Brasil, não sei se veremos, né, mas como melhorar isso, assim, de alguma forma. Bom, eu vou falar rapidamente aqui do que tratou de fato a minha pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa sobre o PL Gabriela Leite, mas a respeito desse processo de construção de política pública, ou seja, como uma política pública é formulada quando a gente trata de assuntos de mulheres. E uma coisa que eu percebi durante a pesquisa é que existem pouquíssimos estudos que fazem esse tipo de investigação, ou seja, quem participou efetivamente da construção de uma política pública para uma mulher, para as mulheres. Aí eu vou falar para vocês, por exemplo, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, Lei do Divórcio, que pra gente foi importantíssimo, foi um marco na nossa história e na conquista dos direitos das mulheres. Assim, você não encontra pesquisas ainda no Brasil e eu espero que isso mude, porque é importante a gente ter um diagnóstico mesmo de como é que essas políticas estão sendo formuladas, de como é que elas estão sendo produzidas. E aí, assim, falando especificamente sobre a prostituição, foi importante para mim estudar um projeto que não foi aprovado, né? Porque a gente sabe que a regulamentação da prostituição não virou lei no Brasil. Mas a gente também consegue entender que os processos de formulação de políticas públicas, eles são importantes para você analisar, inclusive, políticas que não viraram leis, para a gente poder entender como que se deu esse momento anterior, né? De construção da política. Ou seja, quem participou, o que foi que fez com que aquela política não fosse adiante? O que viabilizou, o que impediu a discussão dessa pauta no Brasil, assim. Então, por isso que eu considero importante que isso mude, assim. A gente tem uma pesquisa original sobre a formulação de políticas para as mulheres, que é a da Carone. Ela vai tratar especificamente desse processo de formulação da Lei Maria da Penha, e esse trabalho tá incrível, assim, vocês têm que ler, porque a gente tem mais ou menos uma noção de quem se articulou para escrever aquele projeto. E uma coisa que a gente percebe é que a falta de participação das mulheres, a falta de acesso das mulheres na participação desses processos políticos institucionais inviabiliza a construção de políticas realmente efetivas para as mulheres. Isso é um fato. Uma coisa que uma das entrevistadas compartilhou conosco é que, de fato, o que impediu as mulheres em situação de prostituição que eram contrárias à regulamentação de participar efetivamente do processo foi que elas realmente não tinham como ir para Brasília. Elas não tinham como largar um tempo que para elas é de dinheiro, aquele tempo que elas estariam na rua trabalhando para ganhar uns trocados, para estar em Brasília. Então, assim, inviabiliza um pouco, né? O debate não ir até elas terem que ir até o debate, inviabiliza bastante a construção de estratégias realmente efetivas, né, para essas mulheres. Mas uma coisa que eu vou resumir bastante aqui para vocês é que dentro desses processos de regulamentação, o que a gente tem que entender é que regulamentação diz respeito a muita coisa, inclusive não fazer nada.
não fazer nada a respeito de um problema, politicamente falando, é uma forma de regulamentação. E o que a gente está falando aqui quando a gente fala de PL Gabriela Leite é regulamentação pela via trabalhista. E aí a gente pode tirar 4 esquemas estatais de tutela principais a respeito da prostituição, que a gente conhece, são os mais conhecidos, que é a regulamentação / legalização, ou seja, pela via trabalhista, a proibição total, a descriminalização total e o modelo abolicionista, que pra gente funcionaria melhor, né? Que é aquele conhecido modelo nórdico, né? Primeiramente aplicado naqueles países, mas que já existem em outros países fora daquela localidade, inclusive. Claro que não é um modelo perfeito, e a gente não está falando aqui que o modelo é perfeito. O que a gente está falando é que é uma solução das melhores, assim, que foi criada mesmo, pensando nessas mulheres, colocando essas mulheres como prioridade dentro da política pública. E é isso que é inovador no modelo nórdico, assim. Em relação especificamente a esses processos de transformação, né, semanticamente falando, no discurso, ou seja, discursivamente falando, em como que esses processos de transformação afetam as nossas vidas, é justamente nesse processo de mascaramento, né, da realidade. E isso afeta não só as mulheres que não exercem a atividade, mas também aquelas que exercem e estão em vulnerabilidade. Aquelas que estão, de fato, sofrendo diariamente, diuturnamente, assim, com as violências da atividade. E nem sempre são as violências intrinsecamente relacionadas com o ato sexual, aquele ato de serviço ali prestado, ou seja, entre aspas, em si, mas também o fato delas serem miseráveis, elas estarem passando fome, elas estarem em tanta necessidade que elas terem que recorrer a esse tipo de serviço para poder sustentar, para poder viver. E é exatamente sobre isso que a gente fala, né? Quando a gente pensa em escolha. Há escolhas quando não há alternativas? E eu acho que aí falta um pouco disso, das pessoas entenderem, especialmente as pessoas da esquerda, assim, né? Entenderem um pouco sobre isso. Porque eu quero lembrar para vocês uma coisa. Foi o PSOL que impetrou o PL Gabriela Leite, né? Que era o partido do Jean Willis. Mas muita gente dentro do PSOL era contrária ao PL do Jean Willis. Muitas mulheres, inclusive da ala feminista, eram contrárias ao PL de Gabriela Leite, assim. Então, essas mulheres, por exemplo, não ganharam voz também. Mesmo as de dentro do partido dele, entendeu? E a gente não escuta as vozes dessas mulheres porque já se percebeu que elas falando, elas fazem as pessoas mudarem de ideia. E aqui no Brasil ainda é importante que a prostituição seja mantida como ela é. E é importante também fazer essa colocação aqui, que eu encontrei em diversas pesquisas que trabalham a favor da legalização da prostituição, né? No sentido trabalhista da coisa, em que eles tratam a legislação penal a respeito da prostituição como sendo abolicionista. Mas o modelo aqui no Brasil, tudo que é adotado a respeito da prostituição aqui no Brasil impede a gente de enquadrar de fato a prostituição no modelo abolicionista ou no modelo qualquer que a gente conhece. É legalizado, né? Assim, no sentido de que é legal. A mulher não é proibida de exercer. Você não é proibido de vender trabalho e serviço sexual. O que é punível aqui no Brasil é o agenciamento, é a casa de bordel, é a casa, né, onde são recepcionadas essas pessoas, o tráfico pro lenocínio. Isso é proibido, né? Então, e esse é um primeiro ponto que as pessoas ficam meio chocadas quando eu falo. Porque, tipo, sei lá, às vezes eu já debati com pessoas, tipo, estamos falando sobre prostituição, não sei o que lá, e a pessoa, não, porque tem que ser legalizada no Brasil. Eu falo, amigo, mas já é. Aí a pessoa, como assim? Aí eu, tipo, tá literalmente no Código de Ocupações Brasileiras. É que a nossa legislação é meio estranha, né? Como você falou, não é criminalizada, mas também não é regulamentada como uma profissão. Mas toda a rede é criminalizada. E isso também é um fator que é preponderante nesses argumentos favoráveis à regulamentação, que é, olha, você deixa a prostituta trabalhar, ok, mas toda a rede que suporta o trabalho dela é criminalizada. Então fica difícil para ela realizar um trabalho em segurança. É claro que ela vai pra rua correr risco, né? Como se o cafetão, de fato, exercesse esse papel de segurança para a prostituta. Que a gente sabe que, na verdade, não é assim que funciona, né? Achei interessante o que você falou, como não fazer nada também é fazer algo politicamente, né? Existe um viés político por trás de não mudar essa realidade, né, gente? De não ter realmente projetos de leis que ouçam essas mulheres. Então, assim, além dessa banalização na cultura, que faz tudo parte da mesma coisa, né? Porque aí você banaliza, você acha que não tem um problema, você não pensa que tem que mudar alguma coisa, não precisa de políticas públicas, e aí fica tudo na mesma, que é o que a gente tem visto também nesses últimos 13 anos, né? Que, infelizmente, não surgiu nenhum outro projeto pra, sei lá, contrapor esse do Jean Willis, ou, enfim, projetos melhores e resoluções melhores, né? Esse foi um cenário apontado por 2 entrevistadas minhas, dos 2 espectros dos argumentos, tanto contrário como a favor da regulamentação.
Ambas falam sobre a hipocrisia do Congresso brasileiro, no sentido de que eles negam a existência da prostituição, no sentido de afastá-la daquele debate público, mas ao mesmo tempo permitem que continue sendo uma coisa legal, que esteja aí, ou seja, há uma conivência também, né, de permitir que o cenário continue, se perpetue, que essa realidade se perpetue sem de fato tratar desse cenário, ou seja, o que é que de fato está acontecendo aí por debaixo dos panos, né? Não se sabe muito bem, assim. Para finalizar e fechar, de fato, toda essa argumentação a respeito de como é a prostituição no Brasil e de como essa transformação semântica ela acaba prejudicando mais do que ajudando, e que, de fato, eu acho que Isabela tá certa, Letícia tá certa, quando a gente traz para a realidade meninas do job são prostitutas, a gente não tá xingando elas, a gente não tá sendo contrárias a elas, a gente não tá querendo colocar elas num papel, estigmatizá-las ou marginalizá-las, a gente tá querendo colocar o que é real. O que é real mesmo. E aí, vamos debater a prostituição? Então vamos com elas também. Já que elas estão aí exercendo essa atividade, elas que discutam também, elas sejam também chamadas para o debate, mas elas sejam com sinceridade e honestidade, abertamente, assim, pra gente entender um pouco do que se trata, até pra gente também possuir dados para poder tratar disso, né? Sem dados não existe, gente, nada no mundo, nada a ser feito no mundo. Uma coisa que eu quero deixar aqui de recomendação para vocês é a leitura desses livros clássicos que as meninas já tratam aqui no Pessoal é Político, e também desses outros demais que eu comentei com vocês, né? Janice Raymond, Sheila Jeffreys, Carole Pateman, Gerda Lane. A gente pode super fazer um post depois também com todas essas indicações também que você trouxe. São todas mulheres que tratam da prostituição com realidade e com dados de seus respectivos países, inclusive. Isso é muito interessante de ser dito. Elas estão nos seus respectivos países tratando de dados e da realidade da prostituição lá. E que a gente percebe que não difere muito um do outro, assim, né? Então, provavelmente não difere tanto aqui no Brasil. É isso, gente. Eu queria muito agradecer a oportunidade. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é tão espinhoso, mas que precisa tanto ser conversado. Acho que vocês acertaram. Obrigada pelo convite. E a gente volta aqui para conversar sobre mais coisas também. Com certeza. E foi muito legal, muito obrigada por topar participar aí com a gente. Como eu falei, né, passei o episódio inteiro citando a dissertação da Lorena, então é óbvio que nós vamos colocar também o link que está no repositório da UFPA. Ela está agora no doutorado e essa foi a dissertação do mestrado dela. E eu super recomendo, gente, se vocês quiserem entender mais sobre o projeto de lei Gabriela Leite, né, e tentar entender por que não passou, quais que eram as forças políticas que estavam envolvidas ali, quais setores que foram ouvidos, como que foi a tramitação e a criação desse projeto de lei, até mesmo para a gente poder combater esses mitos, né? Esses mitos de que o Jean Willis queria regulamentar a prostituição porque todas as prostitutas querem isso e ele estava ouvindo as prostitutas e todas as mulheres feministas de verdade ficam desse lado do debate, sendo que não. E ela mostra isso claramente, né, durante a pesquisa. Então, eu recomendo muito e muito obrigada por ter participado aqui hoje com a gente, Lorena. Obrigada, Lorena. Foi uma super participação aí, muito obrigada. Eu acho que você trouxe aí muitas questões interessantes. A sua pesquisa também é muito interessante, então eu espero que as pessoas vão atrás de ler. E como eu falei, né, a gente pode fazer também uns posts com indicações de leitura que você tem, que com certeza você sabe muito sobre esse assunto, para quem quiser estudar mais. E é isso, e muito obrigada por ter participado e espero que todo mundo tenha gostado aí do episódio. Como sempre, né, gente, eu quero lembrar que se você gostou, você pode avaliar no Spotify, você pode deixar um comentário, você pode compartilhar com amigas que queiram estudar mais sobre o assunto, mandar para as pessoas, postar nas suas redes sociais. E se você tiver aí um dinheirinho sobrando e quiser apoiar o nosso trabalho, a gente tem um Apoia-se, que é apoia.se/pessoalepolítico, e um Substack, que é o pessoalepolítico.substack.com. Tanto em um quanto no outro você pode apoiar com valores diferentes, então você pode ver o que você prefere. Apoiando com qualquer valor a partir de R$2 você concorre a livros feministas, né, todo mês que a gente sorteia, e apoiando com qualquer valor a partir de R$10 você tem acesso a episódios exclusivos, né, do nosso podcast para apoiadoras. Então é isso, entrem lá e apoiem nosso trabalho se vocês puderem, ou compartilhem com quem quer saber mais sobre esse assunto, quem quer conhecer aí o trabalho da Lorena, enfim, se você acha pessoas que querem debater esse assunto espinhoso com você, enfim, manda esse episódio para elas. E é isso, obrigada por terem ouvido até aqui e até a próxima e... Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijos!
You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.